Uma relação insustentável. A mãe é bolsonarista, como lidar? Como se fosse um vício, sabe? Triste. O zap profundo da extrema-direita. Diretor da OTAN separa o Brasil em 5 partes. Buzine, fora Lula. É o comunismo. Coluna do Garrone de volta, tudo bem, gente? Olha, tenho que dizer pra vocês, eu não sei se é óbvio, mas eu já tive um chefe meu que falava assim, nada é óbvio, então tem que deixar claro, porque eu recebi uma mensagem, vou ler uma mensagem, de uma pessoa que viu a Coluna do Garrone, mas acho que não entendeu a Coluna do Garrone. Olha só, põe aqui pra gente, Renatinho. Ela diz, não vou dar o nome, tá? Não existe o termo cônjuge. Na verdade, este foi um equívoco do Moro que virou meme e sofreu uma modificação para cônjuge. O termo correto é cônjuge, usado na mesma forma para o masculino e feminino, comum de 2 gêneros. Gostei porque ela falou comum de 2 gêneros. Vocês sabem que eu sou um amante da língua portuguesa, ortografia, figura de linguagem, é comigo mesmo. Só que eu sou irônico, tá, gente? Não sei se vocês perceberam, mas às vezes eu falo exatamente o oposto do que eu penso. O nome disso é ironia. Eu falei cônjuge numa entrevista que eu fiz com uma mulher que era casada com um bolsonarista. É ironia. E hoje tem uma outra entrevista que eu fiz de um filho que tem uma mãe bolsonarista e fala como é que é essa relação, essa quase não relação, tá? Então, ironia sempre aqui, tá bom? Para você entender melhor esse espaço, você tem que fazer o quê? Se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. E claro, você aqui é sempre bem-vindo, sempre bem-vinda. Essa é a Coluna do Garrone. Gente, o cerco tá apertando, né? Vocês estão vendo aí informações e mais informações, principalmente no caso das joias. Eu nem acho o caso das joias, que implicam ali a família Bolsonaro e todos aqueles que orbitam a família Bolsonaro, eu nem acho o mais grave, mas é aquele que talvez seja mais facilmente caracterizável. Já falei disso. A condução da pandemia no governo Bolsonaro e também o golpismo, que é uma coisa intrínseca ao bolsonarismo, eu acho que são muito mais graves do que essa incorporação das joias. Não que seja pouco, né? Se a gente pensar sobre a acusação que pesava contra o agora presidente Lula em relação ao tríplex do Guarujá e também o sítio de Atibaia, o valor desse tríplex e do sítio somados eram menores do que o das joias. Não é uma questão do valor, é porque eu acho que os outros crimes são graves, um contra a vida de pessoas e outro contra o Estado democrático de direito que nós tanto prezamos aqui nesse espaço, né, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas? Bem, mas o que a gente vê? Os bolsonaristas não caem no mérito. E aí eu vou ter que fazer uma explicação aqui, acho que vai ser uma divisão. Porque quando a gente fala, por exemplo, de Mauro Cid, não dá para dizer que ele não é bolsonarista, né? Concordamos? Concordamos. Mas agora tudo indica que está rolando uma dissidência, porque ele está colaborando com as investigações. Então, ele é bolsonarista, mas agora está se afastando de Bolsonaro. Então, acho que a gente tem que criar outra categoria, que é aquele círculo mais íntimo, aquele núcleo mais íntimo dessa novela de mau gosto, que seria o núcleo bolsonariano. Talvez a gente precise de uma outra palavra para designar aqueles que continuam com Bolsonaro. Porque Mauro Cid concorda com as pautas bolsonaristas, mas agora, para salvar a sua própria hemorroida, como diria o Bolsonaro, e para salvar também o pai, ele tem que se distanciar de Bolsonaro, né? Mas, fato é, não se cai no mérito. Nunca se discute o mérito da questão. E eu vou dar aqui 2 estratégias que já foram usadas e provavelmente vão continuar sendo usadas pelo Bolsonaro. Porque tem um paradoxo ali, a gente sabe, né? Porque aquele mesmo cara que no 7 de setembro de 2022 subiu lá no palanque e se disse imbrochável, 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 é a mesma pessoa que em várias situações quis se mostrar frágil, né? Na cama, internado, comia um camarão, entupiu e tal. Cabe no duplo pensar bolsonarista. Ele é forte e frágil ao mesmo tempo. Vou falar muito de duplo pensar bolsonarista aqui. Coitado do mito. É esse tipo de reação que o Bolsonaro causa quando ele se interna, por exemplo. E aí eu vou resgatar um vídeo que eu fiz, uma entrada ao vivo que eu fiz na CNN Portugal, no dia 9 de janeiro. No dia 9 de janeiro, logo depois do que aconteceu no dia 8, Bolsonaro se internou na Flórida. E aí eu recorri a uma definição sobre essa estratégia do presidente de recorrer a esse lado frágil toda vez que se vê ali
acuado. Olha só. Isso pode vir a ser o que chamam de síndrome de Pinochet. Pinochet é o ex-ditador do Chile. Pinochet, quando estava para ser extraditado, alegou que tinha problemas de saúde. E essa síndrome de Pinochet, obviamente, não é um termo de saúde, é um termo, digamos assim, jornalístico. Essa síndrome de Pinochet vimos também no caso do ex-presidente da Sérvia, Slobodan Milosevic, e até no caso do ex-ditador Saddam Hussein, alegar problemas de saúde para tentar demorar, alongar o processo de extradição ou qualquer tipo de punição. Dificilmente teremos informações detalhadas, já que transparência não é um compromisso que conhecemos do presidente Jair Bolsonaro. Mas devemos lembrar que ele sofreu uma facada em 2018, quando era candidato à presidência, e desde então teve vários problemas relacionados a essa facada. Passou por cirurgias e já foi internado mais de uma vez por conta de obstrução intestinal. Então é isso. Já aconteceu antes, esperemos que aconteça de novo, não no sentido de torcemos para que aconteça de novo, mas aguardemos que isso aconteça de novo. Veio Marília Mendonça na minha cabeça. Sempre vem, né? E eu não falaria isso, mas muitas pessoas, diante dessa situação pela qual o Bolsonaro passa toda vez que se interna, muita gente deve pensar nessa música da Marília Mendonça. Renatinha, música. Te ver sofrendo não é bom, é sensacional, agora passa mal. Agora, eu não sou essa pessoa, tá bom? Eu não sou porque eu não torço pelo mal das pessoas, eu torço pelo Estado Democrático de Direito, devido ao processo legal. E mesmo porque eu não acho que torcer ou não torcer faz algum sentido, porque eu não acredito em pensamento mágico. Então tá aí, síndrome de Pinochet. Que a gente lembra esse caso, só dando mais detalhes além do que eu falei ali na CNN, o Pinochet estava no Reino Unido, um promotor espanhol pediu a extradição dele para a Espanha, para ser julgado na Espanha por crimes cometidos no Chile contra espanhóis. No fim das contas, ele alegou problema de saúde, foi para o Chile. Quando chegou lá, se levantou da cadeira de roda. El general Pinochet, después de 503 días detenido en Londres, volvía a Chile, liberado por razones humanitarias. Uma imagem que ficou clássica e aí caracteriza-se como síndrome de Pinochet. Garrone, diretor aqui. Eu vim explicar que essa fala que eu fiz sobre a síndrome de Pinochet foi feita antes da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro divulgar imagens em sua rede social, imagens antigas, que mostram Bolsonaro ali depois da facada e ela ao lado dele. Então a síndrome de Pinochet pode ter essa nova roupagem, que não precisa ser algo que esteja acontecendo, só algo que remeta à fragilidade de Bolsonaro e à fragilidade provocada por uma situação de saúde. Você pode pensar que não tem nada a ver, afinal é só uma postagem. Eu me lembro, por exemplo, de um caso que se tornou clássico na época da Guerra do Iraque, quando foram divulgadas as imagens da tortura dos prisioneiros na prisão de Abu Ghraib. Foram divulgadas, obviamente, depois, mas foi muito depois das agressões, das torturas terem sido cometidas por militares americanos. A revolta foi imediata. A imagem era antiga, mas aquela mensagem que se passava de prisioneiros iraquianos torturados por invasores americanos era uma imagem do dia. Então, ao postar essa mensagem aí, essa imagem, Michele Bolsonaro comunica e, de certa forma, reedita o que eu chamei de síndrome de Pinochet. Eu citei nessa entrada ao vivo, na CNN Portugal, outro desses autoritários, que foi o Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic foi o último presidente da Iugoslávia, que é ali, hoje tem ali Sérvia, Montenegro, Bósnia, Eslovênia e Croácia, tudo formava a Iugoslávia, que foi se rompendo depois de guerras muito sangrentas. O Slobodan Milosevic, ele foi julgado por um tribunal criado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para julgar os crimes justamente cometidos na antiga Iugoslávia. Um tribunal de exceção, porque naquela época, nos anos 90, não tinha o Tribunal Penal Internacional. Era um Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia. Criou-se um tribunal, não foi o primeiro, mas eu vou falar só desse aqui. Por quê? Porque Slobodan Milosevic, a defesa dele no tribunal foi não se defender, porque ele não reconhecia a autoridade do tribunal e dizia que aquilo ali era uma espécie de imposição do Ocidente contra ele.
foi aprovado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que inclui ali China e Rússia. Então, dizer que foi uma imposição do Ocidente é uma forçação de barra. A questão é, ele reconhecendo ou não o tribunal, o julgamento continuou. E o que aconteceu? Para a gente pensar num paralelo com o Bolsonaro. O Bolsonaro, a Michelle e os seus se recusaram a falar para a Polícia Federal por não reconhecer que aquele processo deveria correr no Supremo Tribunal Federal. Eles acham que tem que correr na primeira instância, na Justiça Federal de Guarulhos, que já enviou o material para o Supremo Tribunal Federal, mas eles argumentam que deve ser feito na Justiça Federal de Guarulhos, onde tudo começou. Lembrando a joia ali, o almirante, ministro de Minas e Energia, chegou com uma joia, botou na bolsa, aí ele passou, mas o ajudante dele foi barrado, e aí abriu, meu Deus, um colar, para quem seria? Para a senhora Michelle. Enfim, começou ali. O que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, eles juntaram tudo já, que é um grande combo ali, um Big Mac, batata frita e Coca-Cola de 500 ml. Então, juntou-se tudo no Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro, a Michelle e os seus vão ficar dizendo, este não é o foro adequado, este não é o foro adequado. Tal qual fez Slobodan Milosevic. Este não é o foro adequado. Exatamente. Bolsonaro falou, bolsonarista repete. Inevitavelmente, o STF vai decidir sobre isso. E se decidir que o foro é o próprio STF, ou Slobodan Milo ou o Bolsonaro, vai querendo, não concordando e tal, vai ter que ser julgado por ali, tá bom? Então essas duas referências, síndrome de Pinochet e síndrome de Slobodan Milosevic. Hoje está muito cheio e eu vou falar de 7 de setembro. Eu estou gravando esse vídeo antes do 7 de setembro. Eu não sei como é que foi o 7 de setembro, por isso destacamos aqui, toda a equipe da Coluna do Garrone destacou, num esforço de reportagem, um repórter para fazer a cobertura do 7 de setembro na Avenida Paulista. Foi xoxado? Não foi xoxado? Temos um enviado especial para a Avenida Paulista, que é quem? O Garrone Repórter. Olha só. Garrone se caminhando para o local onde costumava ter aquela micareta golpista. Parece que está bem diferente do ano passado. Ano passado eu estava aqui, olha só. Aqui na Bandido não se cria, sigamos juntos nesta fé, nesta onda da mudança. Se 2022, com o nosso querido Bolsonaro, nós já colhemos grandes frutos, imagine em 2023, a nossa terra é fértil, o nosso povo é honesto, o nosso povo é trabalhador e a gente clama por justiça. Eu fiquei até um pouco preocupado, vou contar para vocês, que estava chovendo hoje e eu tenho uma única capa de chuva, que é vermelha, e eu fiquei com receio de usar. Então eu vim com essa jaqueta aqui que é verde, para minimamente me infiltrar e me disfarçar no meio da multidão. Estou aqui perto do MASP, tem um trio elétrico. Tem um trio elétrico aqui, é a carreta explosão. É tipo a carreta furacão, só que com outro nome, a carreta furacão genérica. Perto da Fiesp. Eles são muitos? Não. Fora Lula. Buzine, fora Lula. É isso. O segundo trio elétrico. Esse foi o 7 de setembro da Paulista. Não vou gastar mais tempo não, o Garrone tem mais o que falar. Bem, agora eu acho uma entrevista muito delicada, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. Eu já fiz uma entrevista com uma senhora que compartilhou com a gente a rotina dela com um bolsonarista. Ela não é bolsonarista e ela divide a vida e a cama com esse senhor, casada há décadas. Se você não viu, veja o vídeo, volta aí, tem um vídeo aí, umas 2 semanas atrás. Agora a questão é outra. É um filho que tem uma mãe bolsonarista e a divergência e o atrito foi tão grande que provocou, digamos, um rompimento virtual aí. Eu costumo falar, já falei algumas vezes, do bolsonarismo como uma espécie de seita. Já fiz um vídeo, se você tiver curiosidade para entender todos os argumentos pelos quais eu classifico o bolsonarismo como uma seita,
Volta uns vídeos, põe Garrone, Seita e tal, você vai achar o vídeo. Ele tem uma outra opinião. Convido você a assistir essa entrevista e sempre pensando, pode ser engraçado, mas tem um lado trágico, tem um lado íntimo. Então, e eu sempre tento fazer essas entrevistas com bastante respeito, porque tem ali, inevitavelmente, um sofrimento, uma cisão ali dentro de uma família. Olha só. Bem, obrigado por você vir conversar comigo. Como eu estou aqui protegendo a sua identidade, e você já me contou que é filho único, eu vou tomar a liberdade de te chamar de 01. Muito obrigado pela entrevista. E eu já sei o final da história, mas eu queria começar pelo começo. Eu queria fazer uma pergunta, assim, talvez você não consiga dar uma data de começo, mas quando que você percebeu essa diferença, digamos, de sintonia, de visão de mundo entre você e a sua mãe? Foi no começo de 2018. A primeira eleição dele, ela já estava bem radical. Mas ela se radicalizou mais ainda após isso. Essa última eleição agora, que foi a Lula e Bolsonaro. Quais assuntos ela mencionava que você acredita que tem a ver com esse discurso que você chama de radical? O que era dito, o que era falado para você ter esse diagnóstico de radical? Tudo para ela era comunismo e tudo é uma ditadura. Tudo que não ser vindo do Bolsonaro é uma ditadura comunista, a ponto de eu falar para ela que eu queria viajar para um país aqui da América do Sul. E ela fala que era um governo de comunista, de uma ditadura. Qual país? Uruguai. Para ela é comunista e governado pelo Maduro. Aqui no meu canal, e você acompanha, não à toa, a gente está conversando aqui, a gente tenta trabalhar, eu tento trabalhar de uma maneira que seja minimamente bem-humorada. Mas você passou por situações que estão longe de ser situações que te provocaram riso. Você pode falar de quais foram essas situações? A nossa relação ficou pior durante a eleição. Durante a eleição começou a ficar bastante insalubre. De 22? A de 2022. Por ela me ajudar de alguma forma, ela se sentia na obrigação de decidir minhas escolhas. Aí a ponto de eu chegar lá na casa dela e, tipo, em 15 minutos ela começar já coisas ofensivas, xingar, chamar de, por exemplo, de burro, de jumento, os eleitores do Lula. A relação entre mãe e filho costuma ser das relações mais próximas que existem, né? Se fala muito no amor incondicional, de mãe pelo filho. Como é que você se sente? Ainda mais que provavelmente todas as referências que você tem, ou a maioria das referências que você tem de mãe e filho, são pessoas muito próximas, relações, pelo menos publicamente, muito harmônicas. Como é que você se sente nessa relação, que é uma relação distante, tensa e, pelo que você falou, até agressiva verbalmente? Cara, eu fico triste porque você vê que é uma pessoa claramente que tá com algum problema. Eu não sinto nenhum tipo de raiva, a amargura dela. Eu sinto, sei lá, uma tristeza por ver uma pessoa que eu amo numa situação dessa. É como se fosse um vício, sabe? Fiquei da eleição até o Dia das Mães sem debater com ela. Ela falava, fingia que não ouvia. E no Dia das Mães eu tava lá num churrasco, lá na casa da minha avó. E ela começou a ofender, não só a mim, como um monte de pessoas que estavam lá que votou no Lula no segundo turno, né? Aí ela começou a ofender e eu comecei a rebater. Foi a primeira vez que a gente discutiu sobre política após a eleição. Isso levou 6 meses, porque eu tentei dar um tempo para ela assimilar, sabe? Digerir que o Bolsonaro perdeu, que o mundo continua girando. E quem são as pessoas que concordam com ela? Ela tem amigos, ela tem grupos de pessoas que compartilham dessas mesmas ideias, ou é alguma coisa de WhatsApp? Cara, é bastante coisa de WhatsApp. Tem um ou outro amigo, mas só que hoje em dia ela tem uma rotina muito reclusa. Ela fica dentro de casa, não sai até a ponto de ter uma depressão. Então você detecta ali uma solidão? Sim, com certeza. Ela tem uma solidão, uma amargura, um ódio, sei lá.
É uma sensação muito estranha quando eu converso com ela. Ela tem uns picos de sentimentalismo, tipo assim, do nada ela me mandou uma mensagem, ai meu filho, eu tô com saudade. Mas é a mesma pessoa que quando eu tô lá na minha avó, em 5 minutos começa a me ofender, 15 minutos começa a me ofender. É um posicionamento que é nocivo pra ela, tá fazendo mal a ela. Ela tem noção que ela não tá bem psicologicamente. Eu já conversei com ela pra ela procurar ajuda psicológica. Eu já fui viciado em nicotina por 8 anos da minha vida e eu sei mais ou menos como é conviver com vício, como é difícil desapegar. Eu tento enxergar isso muito mais como um vício do que um culto, uma seita, entende, sabe? Olha, 01, obrigado por esse seu relato, que é um relato muito delicado, porque envolve uma relação sempre muito próxima de mãe e filho. Eu posso tentar imaginar o seu desconforto, o seu sofrimento, então é mais um motivo para eu agradecer a sua contribuição, porque eu acho que é pedagógico as pessoas entenderem essas situações pelas quais muitos brasileiros estão passando. Então, muito obrigado por compartilhar aqui a sua experiência, a sua vivência. Valeu. Tá bom, valeu, obrigado, Garrone. Tchau. Garrone, diretor, volta aqui. O 01 conversou comigo depois da entrevista e ele me passou uma informação adicional que eu queria compartilhar com vocês. Ele estava preocupado com a impressão que a audiência podia ter dele, porque ele ainda recebia, de alguma forma, uma ajuda da mãe. Ele mandou mensagem explicando a situação em que isso aconteceu. Ele tinha uma carreira e decidiu fazer uma mudança de carreira e precisava desse acolhimento, desse apoio familiar. Ele passou para uma universidade federal e precisava da ajuda da família para esse recomeço, depois de chegar ao sonho de ser aluno de uma faculdade pública, algo que ninguém na família dele já tinha vivenciado. Ele fez questão de ressaltar esse detalhe, e não é um detalhe. Outra informação importante, ele entrou na universidade por conta das cotas para alunos que fizeram o ensino médio no ensino público. Valeu, obrigado 01 pela entrevista, muito gentil ele. E eu quero continuar fazendo essas entrevistas, tá? Se você tem uma história legal, quer compartilhar com a gente, vou preservar a sua identidade, vou preservar a sua voz, tá bom? A ideia aqui é debater, não quero provocar problemas ainda maiores dentro das famílias, tá bom? Bem, essa situação é triste, é desconfortável. O 01 falou em amargura, em ódio, em mágoa. Eu fico variando aqui. Ora trato com uma certa gravidade, que merece ter, mas também tem o Venuzap, que é a coisa do deboche, a coisa da ironia, da chalaça, da pilhéria, do xiste. Eu adoro a palavra xiste. Mas eu quero que vocês pensem, eu sei que vocês vão esquecer disso que eu vou falar, mas na metáfora do sorriso do palhaço, tá? Que por trás do sorriso do palhaço tem um sofrimento. Você já ouviu essa metáfora em algum lugar? Então tem aqui, deboche para a gente não chorar, tá bom? Mas só porque é deboche não deixa de ser sério, tá bom? Então, é tudo isso uma introdução lenta, gradual e irrestrita da coluna Venuzap. E agora tem aquele corte em que a gente muda completamente a vibe dessa coluna. Na coluna Venuzap você vai descobrir que Bolsonaro é o verdadeiro pai dos pobres. Você obviamente sabe que Jesus é contra o comunismo, temos provas de que Jesus é contra o comunismo, e você não sabia, vai saber aqui, no Venuzap, que a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, está preocupada com a expansão da Rússia. Não, a OTAN quer dividir o Brasil. Você não sabia? Você não sabia? É porque você não vê, sabe o quê? Sabe o quê? O Venuzap. Tá na minha tela, tá na sua tela. Esse é o quadro Venuzap. Eu vasculho os grupos bolsonaristas no WhatsApp
pego o que tem de melhor ou de pior, jogo nesse grupo chamado Coluna Garrone, que só tem eu, para compartilhar com você. Bem, podcast. Podcast tá na moda, né? Todo mundo participa de podcast, né? Botou um microfonezão aqui, às vezes põe um fone, mas só o microfonezão tá falando, ou seja, você vira um especialista, ó, de uma hora para outra só porque você participou de um podcast. E a gente descobriu nesse podcast que a Bíblia é contra a esquerda, tá bom? Tem um detalhe assim, é um detalhe, vocês falam, né? O Garrone é muito chato. O Garrone é muito chato. Esquerda e direita é um conceito da Revolução Francesa. Ou seja, um pouquinho depois da Bíblia, tá? Um pouquinho depois. E a Bíblia já era contra a esquerda antes da esquerda existir. E a Bíblia é direita antes da direita existir. Para você entender esse vídeo aqui, para você começar a entender, você tem que encarar um pressuposto. Um pressuposto que, não sei se vocês sabem, mas tem uma revolução comunista em curso aqui no Brasil, tá bom? Essa é uma informação importante, liderada por Lula, claro, mas também tem um comunista Alckmin, tem um comunista Simone Tebet também, tá? Então, esse é o pressuposto. Vamos ao vídeo do podcast Desconhecido, que prova que Jesus é de direita, tá? Bíblia é de direita, ok? As pautas de esquerda são basicamente anticristãs. Por isso que eu falo que não existe feminista evangélica, não existe militante de esquerda cristão. Por quê? Porque não convergem. Se você for olhar na Bíblia, as pautas que eles defendem não bate. O comunismo ele precisa destruir qualquer outra forma de influência, principalmente religiosa. Porque o cristianismo, a família, essa estrutura de poder, digamos assim, ela precisa ser quebrada antes de você implementar um regime autoritário. Você vê que até o aumento de impostos que a esquerda sempre defende tem a ver com a ideologia. O comunismo, o socialismo admitem que o indivíduo ele cresça financeiramente, né? Então ele sufoca. Quanto maior o Estado, maior o controle, né? Então, assim, é impossível coexistir cristianismo com comunismo. O cristianismo vai ser sempre perseguido por ditadores comunistas e por essa militância comunista que a gente está vendo que está em tudo quanto é lugar. Você vê militância comunista na televisão, você vê nas universidades, você vê dentro da cultura, você vê entre os maiores artistas no Brasil. Outra pauta que não converge com o que está na Bíblia, a pauta LGBT. Eu não estou tirando a sua liberdade de ser assim, se você quiser. Eu estou falando que eu acredito que não deveria ser de acordo com o que a Bíblia diz. Essa liberdade de que o cristão possa pensar isso e acreditar nisso, eles querem tirar também. Então, assim, não é que o cristão está impondo que a pessoa deva ser de uma forma ou de outra. Então, tudo que tem a ver com o cristianismo, antes que essa revolução esteja completa, precisa ser aniquilado. É por isso que eles estão sempre perseguindo os cristãos. Estão sempre perseguindo os cristãos. Importante sempre aquele sujeito oculto. Eles, tá? Eles quem? Aí você define, né? É um signo aberto, você ouve eles. Tem um anacronismo que eu acho interessante, que os cristãos, esses cristãos aqui, defendem um conceito de família, que é um conceito de família burguês capitalista, da Revolução Industrial, de família nuclear. Como se esse fosse um conceito bíblico, né? Mas anacronismo, né, é um conceito muito difícil. E aí você tem que concordar que, assim, Jesus, Deus, o Velho Testamento, o Novo Testamento, os Salmos, Deuteronômio, é tudo capitalista, tá bom? Que a Bíblia também era capitalista ou é capitalista antes mesmo do capitalismo existir. Essa é a magia. Eu falo, o comunismo é contra a religião. A gente poderia até entrar nesse debate. Só que aí quando você entra no debate, você fala assim, não, calma aí. Não, aí você aceita a premissa. Você aceita a premissa de que há uma ameaça comunista, há uma revolução comunista em curso. Sabemos que Deus é contra o aumento de impostos, né? Deus é a favor do Estado mínimo, porque está na Bíblia. O comunismo não quer que as pessoas cresçam financeiramente, em oposição ao cristianismo. Sabe, Gênesis, aquela coisa do crescer e multiplicar? Eu acho que tem que fazer uma PEB, sabe? Tem a PEC, que é a proposta de emenda constitucional, tem que fazer uma proposta de emenda bíblia, que é o crescer e multiplicar-vos financeiramente. A maioria dos artistas do Brasil é comunista, que você sabe, nos contratos que os grandes artistas fazem, o dinheiro nem vai para eles, vai para o Partido Comunista. O cristão é contra o LGBT, que também é um conceito do século XXI. A Bíblia já era contra um conceito que viria 2 milênios depois. Deus aceita várias modernidades, aceita celular, aceita inteligência artificial, aceita rádio, aceita impressora 3D, aceita urna eletrônica não.
Urna eletrônica não aceita, porque vocês sabem, se vocês não sabiam, Deus é a favor do voto impresso. Também, isso é bíblico, tá? Você vai ver lá em Levíticos, tá lá, voto impresso. Comunistas querem tirar a liberdade dos cristãos de serem homofóbicos e transfóbicos, né? Então, esse mesmo tipo de gente que no passado defendia que a Bíblia está dizendo que pode ser racista, eu posso ter escravo, gente. A Bíblia está dizendo que eu posso ter escravo. Graças a Deus a sociedade evoluiu e isso hoje a gente chama de, como é que é mesmo? Crime, transfobia, racismo, esse tipo de coisa é crime. A sua Bíblia dizendo isso ou não, a sua interpretação da Bíblia, né? A sua interpretação da Bíblia, aí fala assim, diz lá que não pode deitar com outro homem. Você não para de trabalhar no sábado. Você não respeita o Shabat. Nós sabemos antes que o comunismo aniquile o cristianismo, né? Porque está a Revolução Comunista em curso, a gente tem que aniquilar o comunismo. E tudo isso é muito sério. Por quê? Porque foi dentro de um podcast. Ó, campanha Fora Lula. Ó, com hino, ó. Mais um patriota aí aderindo à nossa campanha. Então, assim, é ali um cruzamento, uma rua em Sete Lagoas, Minas Gerais, que é uma cidade que tem ali menos de 250 mil habitantes. Mas, se você mostra essas imagens, sempre imagens fechadinhas, né? Imagem fechadinha, se você juntar ali, não cabe numa van. Mas imagens fechadinhas, você colando em vários veículos, é uma ideia de que essa é uma campanha que está no Brasil inteiro. Está no Brasil inteiro e tal. Agora, por que que o Lula merece o impeachment? Isso é um detalhe. Ele tem que sair. Ele tem que sair ali, vários automóveis, imagens fechadinhas. Não se fala em outra coisa nessa esquina aqui de Sete Lagoas. Tem isso aqui, ó. Isso aqui é interessante. Está circulando essas imagens aqui do Flávio Dino. Aí tem um pouco de gordofobia. O Flávio Dino com um suco de melancia da marca G Dias. G Dias era o ministro do GSI. Está tomando um suco de melancia. Melancia é um militar que é comunista, vermelho por dentro, verde oliva por fora. Então, Flávio Dino, que tem um bottom comunista com a estrela e um bottom do McDonald's, né? Porque a gente sabe que o McDonald's é comunista. E ele tá ali comendo as fitas do 8 de janeiro. Do que eles estão falando? E aí tem outra coisa aqui, que tem o Bolsonaro fazendo a Nazaré, como é que chama? Nazaré perdida? Como é que chama? Intrigada? Não sei como é que chama. Se o golpe é do Bolsonaro, por que o Dino apagou as imagens? Essas são imagens do Ministério da Justiça. Eram mais de 100 câmeras, ele forneceu menos de 10 câmeras, e imagens foram apagadas. O Flávio Dino argumentou que era uma coisa de contrato. E tem toda uma discussão, que é uma coisa péssima. É uma coisa péssima. Não que eu ache que tem alguma coisa ali nessas imagens, mas ao não ter essas imagens, isso já gera munição para a extrema-direita dizer que tem uma coisa sendo escondida. É uma falha do governo Lula, uma falha do Dino, não que tenha implicações práticas, mas no debate público atrapalha. Só que ao mesmo tempo, nessa mesma semana que se falou dessas fitas do Ministério olha como eu sou velho, dessas imagens do Ministério da Justiça, também se falou das imagens do Ministério da Defesa, que não existem, imagens inexistentes do Ministério da Defesa, que mostrariam a entrada do hacker, do Delgatti Neto, que fez ali um converscote com o Bolsonaro, 2 horinhas na Alvorada, 2 horas com o presidente da República, é muito prestígio do hacker da Lava Jato. Ele saiu de lá e foi para o Ministério da Defesa, vários encontros, ele diz que redigiu ali o relatório sobre as urnas, que fez o trabalho dos militares, que nem seria trabalho dos militares, mas ele chamou para si, então, Delgatti, cadê essas imagens? Não estão lá. Esse tipo de cobrança sobre as imagens do Ministério da Defesa, obviamente, não vão estar aqui. Se você tiver um mínimo de equilíbrio, você tem que se incomodar com a ausência das 2 imagens, né? Mas equilíbrio, para que equilíbrio? Eu queria falar de um conceito que atravessa o bolsonarismo, sobre o qual eu já falei muitas vezes, mas eu vou trazer um exemplo aqui, alguns exemplos bastante práticos para a gente pensar. Que é o duplo pensar, não é um conceito meu, é de um tal de George Orwell, de um livro chamado 1984, que é uma distopia interessante que faz a gente pensar sobre realidades presentes. Qual a sua opinião sobre o assunto X? Né? Você é contra, você é a favor? No duplo pensar bolsonarista, você diz depende. Quando isso é favorável ao Bolsonaro, você diz eu concordo. Quando é desfavorável ao Bolsonaro, você fala eu discordo, mesmo sendo a mesma coisa. Um exemplo é o Bolsa Família Auxílio Brasil. Quando era Auxílio Brasil era ótimo, né? Porque o dinheiro chegava à mão das pessoas. Exemplo, Bolsa Família ex-Auxílio Brasil. Quando era Auxílio Brasil era ótimo. Auxílio Brasil, maravilhoso, Bolsonaro mitou.
Agora, supostamente, o governo Lula não está conseguindo levar o Bolsa Família para os mais vulneráveis. Não está chegando, supostamente, nos grupos bolsonaristas aqui no WhatsApp. Então tem muitas críticas ao governo Lula, eu vou mostrar isso, mas antes é um vídeo que eles recuperaram da época do auxílio emergencial e do Auxílio Brasil. E tem aqui um vídeo de uma pessoa comemorando o recebimento desse dinheiro. É uma senhora com muitas notas de R$100 na mão. Vamos dar uma olhada. Bolsonaro, a benção aí, viu? Papai! Ei, povo brasileiro! Dá a benção pai de vocês, porra! Respeita o presidente, caralho, porra! Vou comer picanha agora! Então, vou comer picanha. Então esse vídeo aí é pelo menos desde a eleição para cá, que foi quando o Lula usou isso, né? E o Bolsonaro deu auxílio, aumentou o auxílio, né? Para tentar conquistar votos, os mais pobres, onde ele tinha menos apoio. Então ela chama o Bolsonaro de pai, cheio de dinheiro, falando que vai comer picanha e agradece o governo. Aí tem outro vídeo que aí é o outro lado. Esse aqui era no tempo do governo Bolsonaro. Fartura, dinheiro para todo mundo. Agora no governo Lula. Como está? Agora, presidente, é bonito, né? Sem dinheiro pra comprar gás, auxílio bloqueado porque você bloqueou. Sai, cachorro! Deixa minha comida aqui. O cachorro tá querendo comer minha comida. Que é isso? Cadê o amor pelos pobres? Papai Lula tá repreendido que meu pai nunca vai ser você, porque o Bolsa Família é um direito do povo brasileiro. Agora os povos que é burro acham que esse dinheiro você que tá dando tá saindo do seu bolso. Fora Lula! Ok, fora Lula. Então vamos lá. Eu ainda não cheguei na fase do duplo pensar, só estou tentando aqui mostrar o cenário. Na época do Bolsonaro, as pessoas conseguiam muito dinheiro, era maravilhoso e tal, porque tinha dinheiro papai Bolsonaro. Aí tem esse vídeo aqui que ela diz que o Lula bloqueou o auxílio dela. O próprio Lula bloqueou. Cadê o amor pelos pobres? Ou seja, ele não é pai dos pobres, o pai é o Bolsonaro. O Bolsa Família é um direito do povo brasileiro e não sai do bolso do Lula. Fora Lula, é um direito do povo brasileiro. Conclusão. A Voz do Povo diz que tem duas senhoras, e a segunda claramente nordestina, a gente vê pelo sotaque. Pro povo brasileiro a gente sabe que é bolsonarista. O Bolsonaro garantia esse direito, o Bolsa Família como um direito, e agora, sob Lula, passa fome, tá a senhora cozinhando com lenha, o cachorro querendo comer a comida dela. Então, o verdadeiro pai dos pobres é quem? Você não sabia. Bolsonaro. Por quê? Porque o dinheiro chegava. Tá bom? E agora, aí tem duas pessoas que são beneficiárias ou seriam beneficiárias do Bolsa Família e Auxílio Brasil. Agora entra uma voz, não de uma pessoa que aparentemente recebe o Bolsa Família, mas uma voz mais, digamos assim, de classe média, tá? Que vai dizer o quê? Que o povo nordestino deve agradecer a Bolsonaro. E ela tem um sotaque nordestino também. O que ela diz? O governo que mais injetou dinheiro no Nordeste foi o governo do Bolsonaro. Com pandemia e tudo, o cara injetou dinheiro com força. Do Auxílio Brasil. E agora esse governo aqui, ó, com tudo funcionando, sem pandemia, sem nada, ele tá cortando o benefício do povo. Não existe um governo que existiu e nem vai existir. Um governo que mais injetou dinheiro foi o governo do Bolsonaro. Quer você queira, quer você não queira. Bem, é só lembrando que no orçamento do ano passado não havia previsão para o pagamento do Auxílio Brasil Bolsa Família, tá? No orçamento do governo Bolsonaro. Teve a PEC de transição que garantiu esse dinheiro. Mas isso aí são fatos incomodam os bolsonaristas. O que eu estou tentando mostrar aqui é a ideia do duplo pensar. Então, o Bolsonaro injetou, não vai existir governo que não injetou mais. Então é uma coisa profética, tá? Ele injetou e não vai existir, blá, 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 ok, máximo, mitou. E sobre o governo Lula estão passando fome. Ou seja, Bolsonaro dava dinheiro pros vulneráveis. Muito bom, Bolsonaro, mitou, pai dos pobres. Vamos pro duplo pensar? Aí entra aquele cara, você já tá acostumado com ele. Quem é o cara? É o especialista. O especialista é o quê? O homem branco de paletó. Geralmente ele tá com uma biblioteca atrás, só que não, isso não. Ele tá num evento do Foro de Curitiba. Você se lembra qual é o Foro de Curitiba? É uma alternativa ao Foro de São Paulo, que você já viu. Se você acompanha a coluna do Garrone, você já conhece o Foro de Curitiba, porque um dos arautos do Foro de Curitiba, talvez um dos padroeiros, talvez seja a palavra mais adequada, é o Padre Kelvin, o padre de festa junina, que já fez aqui vídeos que eu já compartilhei com vocês, defendendo o Foro de Curitiba. Só que ele tem uma visão
bastante diferente. Então, no mesmo ambiente em que você tem gente exaltando o Bolsonaro por supostamente ajudar os mais vulneráveis, tem um especialista que tem uma visão completamente diferente e ele diz que essa coisa de Bolsa Família é um peso para aqueles estados. Sabe aqueles estados que produzem? Aqueles que estão no discurso do Romeu Zema, que acham que tem vacas magras no Nordeste, no Norte e tal. Então ele vem com esse discursinho também do peso. O Bolsa Família é um peso. Mas não é maravilhoso porque o Bolsonaro ajudou... Calma, é isso mesmo, duplo pensar. Vamos ouvir os argumentos de que o Bolsa Família é bom ou ruim. Até agora era bom, né? O Auxílio Brasil. O Bolsa Família é ruim porque é do Lula. O Auxílio Brasil era ótimo. Agora, é ruim. São 8 estados que trabalham para sustentar 18 que não trabalham? Que nós, gaúchos, catarinenses, paranaenses, são 8 que sustentam 13 estados do Nordeste. As pessoas recebem mais Bolsa Família do que emprego formal. Assim começa a ruína de um país. Quando as pessoas que produzem para sustentar quem não produz. Você que produz, põe cá, eu estou trabalhando, estou batalhando, mas é que eles fazem nada e estão recebendo, aí eu começo a trabalhar menos. E os que não trabalham, nem pensar. Assim pensa o comunismo. No início desse mandato, o Lula queria 40 bilhões para durante 4 anos pagar o Bolsa Família para mais de 60 milhões de pessoas. Isso não é auxílio, isso é salário, porque durante 4 anos as pessoas estarão recebendo uma cota de miséria. R$600 que o Bolsonaro triplicou. Já dizia Charles Darwin, quem vence não é o mais rápido, quem vence não é o mais forte, quem vence é o que se adapta. O Bolsa Família adaptou milhões de brasileiros a viverem na miséria. É o mundo que o PT fez, é o mundo que a esquerda fez. É uma vergonha o que acontece no Brasil. E o Bolsa Família, que eu não sou contra auxílio. Auxílio é por um tempo, mas não o tempo todo. Então, auxílio é por um tempo, não por um tempo todo. Então, Bolsa Família é ruim, tá? Não era bom? Não, mas agora é ruim. Ele é um bolsonarista num evento de direita do Foro de Curitiba, ele é contra. Bolsa Família é ruim porque estimula as pessoas a não trabalhar. Porque se você não trabalhar, você vai ganhar os seus R$600, vai luxar. O Bolsa Família é ruim, mas o Bolsonaro triplicou. Então é uma decisão errada do Bolsonaro, porque triplicou. Duplo pensar. Então o Lula, ele reservou bilhões para o Bolsa Família. Olha o orçamento. Ah, meu Deus, o orçamento. Virou um salário. Virou um salário e agora as pessoas não vão querer trabalhar. E pior, quem ganha salário não vai querer trabalhar para ganhar o Bolsa Família. Né? Porque quer R$600, porque com R$600, nossa, o que você faz com R$600? É triste, porque quando ele joga assim, um Charles Darwin, quando você usa darwinismo para seres humanos, é uma coisa que já foi feita, darwinismo social, né? Já foi usado ali misturado com pseudociência para tentar hierarquizar os seres humanos em supostas raças, em que as raças europeias eram superiores a raças africanas, por exemplo, e raças africanas seriam mais próximas dos símios. É isso. Aí ele usa darwinismo social para dizer que o Bolsa Família adaptou o pobre à pobreza. Então, muito cuidado quando falo de darwinismo social, tá? É uma coisa muito perigosa que esbarra na eugenia. Mas o Bolsa Família não é contra, tá? O auxílio. O problema é o tempo. Tem que acabar. Então, o problema do Lula é que ele, tudo bem, renovou, gastou um dinheirão, mas ele não botou data de término. Bom mesmo o Bolsonaro, que também não botou data de término, prometeu aumentar para R$600, que o Lula acabou tendo que cumprir, né? Porque você tá na campanha, vai ser 600, e o Lula falou assim, não, vai ser 500, não dá. O Lula foi para 600. Só que o Lula, antes de assumir, já negociou ali na PEC da transição o dinheiro para pagar os R$600. Porque no orçamento do querido Paulo Guedes, beijo por onde anda, parece que tá dando curso online, não previu os R$600. E não previu também um término, tá bom? Então, assim, resumo. Se você acha o Bolsa Família assistencialista, o PT é assistencialista.
acostuma o pobre à pobreza, é comunista, Lula quer manter os pobres na pobreza. Mas, ao mesmo tempo, você diz que o Lula cortou o Bolsa Família, o que seria uma coisa boa, porque você diz que, né? Então, e o Bolsonaro deu muito dinheiro e tal. É uma coisa aparentemente louca, o Bolsa Família é bom sim e não, né? Duplo pensar, uma coisa meio quântica, mas é assim que trabalha a desinformação, porque você tem argumento para tudo. Você quer criticar o Lula por causa do Bolsa Família, você vai criticar. Você quer elogiar o Bolsonaro por causa do Bolsa Família, você vai elogiar, mesmo que sejam argumentos completamente contraditórios. Entendeu? O duplo pensar bolsonarista. Ainda tem essa coisa que esse cara fala do especialista, que é a coisa da xenofobia, de dividir o país, né? Nós trabalhamos, eles não trabalham, nós sustentamos, ai meu Deus, coitados, né? Tem uma coisa, vocês não sabem, a imprensa não tá falando, ó. Não tá falando. Por que será? Porque é mentira? Talvez. Sabe a OTAN, Aliança Militar do Ocidente, que foi constituída ali no tempo da Guerra Fria para fazer ali um contrapeso ao Bloco Soviético. O Bloco Soviético acabou, a OTAN continua existindo, e a Rússia entende que fala assim, oh meu Deus, será que a OTAN me ameaça? Então tem uma disputa ali, né? Um vê o outro como ameaça. A OTAN vê a Rússia como ameaça, a Rússia vê a OTAN como ameaça, a Rússia tá lá na Ucrânia, a OTAN financiando ali a Ucrânia, armando a Ucrânia, treinando, toma um avião e tal. Não entra na guerra, mas fica ali, né? Qual é a preocupação da OTAN? A preocupação da OTAN, não sei se você sabe, que ela tá fazendo propostas para dividir o país em 5. Senão, seu país, no caso, o Brasil. Não é a Ucrânia. Não, a Ucrânia, tranquilo, de boas. É o Brasil. A OTAN quer dividir o Brasil em 5. Você não sabia disso? Provavelmente, é um chute meu. Provavelmente é porque você está muito bem informado. E aqui, nesse ambiente do Vênus App, que é um pouco tóxico, verdade? Mas é um ambiente da desinformação. Então, é urgente. Você sabe, urgente, tem, né? Anunciar e garantir que o mundo ia se acabar. É sempre isso, uma coisa urgente, alerta, ai meu Deus, o mundo vai acabar. Urgente, urgentíssima. Diretor da OTAN, né, separa o Brasil em 5 partes. Né? Depois que alguns países comunistas, né, estão entrando nos BRICS, isso afetou diretamente, né, os Estados Unidos, e o diretor da OTAN, ele se pronunciou e disse que está na hora, né, se o atual presidente brasileiro não voltar atrás, está na hora do Brasil ser dividido entre comunistas e pessoas que querem liberdade. E ele diz que esses estados terão leis próprias, determinações próprias. Um lado comunista e outro lado, o lado da liberdade, o lado da democracia. Veja o que o diretor diz agora. Olha, pessoal, aqui é o diretor da OTAN. Olha o que ele diz. Apelo à liberdade do povo brasileiro. Desmantelamento, o aliado socialista genocida do BRICS, da Rússia, enganador por L em 5 novos estados. Estados melhores, livres, que podem aderir, porque essa notícia, infelizmente, não está passando nas emissoras. Então faça a sua parte, porque vai chegar a hora. E quando chegar esta hora, eu quero ver o que os melancias vão fazer. A OTAN não vai deixar barato o que está acontecendo no Brasil. O que mais me impressiona é que está todo mundo calado. Nossa. Por que a imprensa não fala? Basicamente porque é mentira. E aí, primeiro eu quero dizer assim, quais seriam, é bom a gente destacar, quais seriam os estados, né? Seriam aqui. Aí tem uma coisa meio em português, meio em inglês, é uma coisa assim, meio uma língua indefinida. Esse aqui, Last 7 Brazilian States. Esses últimos 7 estados brasileiros seriam os estados do Centro-Oeste e do Sudeste, menos São Paulo, porque São Paulo seria um estado só, como é hoje, mas seria um país só, desculpa. Tem o país Nordeste, em português, Nordeste, e tem ali na Amazônia, que é o People's Republic of the Amazonia, People's Republic. People's Republic, quando põe People's, geralmente é um país comunista, tá?
tem People's Republic of China, Laos, se eu não me engano, Democratic People's Republic of Korea, Coreia do Norte e tal. E Sul, tá? Sul seria outro país. Muitas opiniões sobre a fala do diretor da OTAN. Só que, assim, um detalhe, assim, o cara não é diretor da OTAN. Por quê? Simplesmente, assim, o cara é austríaco. Qual o problema dele ser austríaco? Nenhum problema. A Áustria é um país belíssimo. Parece que Viena tem uma das melhores qualidades de vida do planeta, uma das melhores cidades é Viena. Só que a Áustria não faz parte da OTAN. Então não tem diretor austríaco. Esse cara aí, ele faz parte de uma campanha, ele lidera uma campanha para fazer da Áustria um membro da OTAN. E ali ele quer que outros países também entrem, Kosovo, Armênia, ele faz essa campanha. Então, já tem uma impossibilidade técnica dele ser diretor da OTAN porque ele é austríaco. Suponhamos que ele fosse um diretor da OTAN. Um diretor da OTAN propõe a divisão de um país. O governo brasileiro, assim, de boas, não comentou, não teria nenhuma repercussão internacional. E isso seria uma reação à adesão de países comunistas aos BRICS. BRICS a gente sabe, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ok. Quais foram os novos países que entraram? Comunistas. Argentina, comunista. Irã, República Islâmica do Irã, comunista. Egito, que tem o presidente é um general ditador. A Etiópia, que não sei nem que país é, porque está sempre em guerra. A Arábia Saudita, que é um país... O arabismo não combina com comunismo, né? Que é uma ditadura religiosa, que tem uma família real... e um grupo religioso, os wahhabitas, num conluio ali para manter o poder um do outro. Não tem comunismo. E Emirados Árabes Unidos, Dubai, Abu Dhabi é comunista, você não sabia? E aí tem uma dificuldade ali que eu não sei, que ele falou assim, vai dividir o país em 5, e vai ficar de um lado os comunistas, de um lado os defensores da liberdade e democracia, que aí é o a.k.a. bolsonarista, que eles defendem da liberdade. A democracia é um jeito muito particular de democracia. Aí sim, cada um desses novos países vai ser dividido em 2... Não entendi. E isso que ele falou do lado da democracia e do lado do comunismo não está naquela mensagem do suposto diretor. Então, a divisão não está, o cara não é diretor e não tem comunista novo nos BRICS. Nessa parte aqui, que ele pega o tweet do suposto diretor, ele não consegue nem ler o que está escrito, porque ele fala assim, apelo à libertação. Não é apelo, é a primeira pessoa, né? Porque ele fala assim, I call to free the peoples of Brazil. Eu apelo pela libertação do povo do Brasil. By dismantling the socialist genocide, ok, desmantelando os aliados genocida socialista dos BRICS da Rússia. Aliado genocida dos BRICS da Rússia seria o Brasil, tá? Seria um codinome de Brasil, seria isso. Liderado por Lula, em desmantelando o Brasil em 5 novos estados mais livres que possam se juntar à OTAN, ao CDE, Mercosul e tal. Em nenhum momento ele fala de comunismo aqui. Então, assim, é uma derivação, uma depuração, uma decantação ali do chorume, porque ele começa a inventar um monte de coisa. Tudo bem, então é isso. Qual é a base disso? Nenhuma, mas vai chegar a hora, não sei que hora é essa, e as emissoras não estão dando, tá? As emissoras não estão dando, por quê? Porque isso é uma fantasia. E o que os melancias farão? O que os melancias militares comunistas? Não sei onde eles estão. Mas o que os militares comunistas farão diante disso? Não sei. Como é que a gente comenta isso? Como é que a pessoa começa a acreditar nisso aqui? Porque nem o texto. Tem um texto aqui. Não. Comunismo, não tem uma palavra comunista aqui. O Brasil... Não, ele fala assim, o aliado socialista genocida, que é o aliado do Brasil é socialista genocida. Do Lula, tá? O genocida não é o Bolsonaro, é o Lula. Então não tem. Ele inventou uma coisa freestyle, toca de ouvido e tal, e vai. É fake news de ouvido, tá bom? Ok, inventou. Mas aí, gente, como é que faz para acreditar nisso tudo? Como é que faz? É pesado, porque imagina a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, quer impor a divisão do Brasil em 5. É uma coisa assim, é uma violação da soberania é pouco, né? Como seria isso? Via militar? Seria assim, a OTAN pararia aqui um porta-aviões, jogaria bombas, não sabemos. Mas se isso for acontecer,
é uma coisa, assim, desconfortável. É desconfortável, gera... E é urgente, é urgente. E aí, os grupos bolsonaristas eles precisam de umas mensagenzinhas. Por quê? O bolsonarista fica borocochô. Primeiro que as promessas não chegam, né? 72 horas, vai acontecer, e nada acontece. É só a previsão furada. É só a previsão furada. Mas tem que ter uma mensagem motivacional para eles verem algum sentido na vida e seguirem em frente com o golpismo, alienados completamente, descolados da realidade. Precisa disso. E aí eu separei uma mensagem motivacional pra gente encerrar. Gente, eu tô falando demais, mas vamos lá. Parabéns por se posicionar, por todas as suas postagens, por ter se dedicado a um Brasil melhor, por ser uma pessoa de bem, golpista. Que Deus coloque seus anjos ao redor de você e lhe livre, gente, não é livre, não é, é objeto direto aqui. Lhe livre de todo mal e te guarde, aí segunda pessoa com terceira pessoa tá difícil aqui a língua portuguesa, e te guarde do inimigo em nome de Jesus. Envie para um amigo patriota. Somos milhões, torcendo e acreditando em um país melhor. Deus salve o Brasil. Repasse para um patriota, tá bom? Repasse um patriota, tá bom? E compartilha esse vídeo aqui. Quando você estiver repassando isso aqui para um patriota, compartilha o vídeo do Garrone. E, ó, eu mereço like e mereço que você siga. Gente, como é que pode um vídeo ter mais view do que inscrito no canal? Isso não existe em canal nenhum no YouTube, só aqui. Então tem gente vendo e não se inscreve. Deus condena, tá? Tá bom? Deus condena. Você não sabia, não? Deus condena. Eu interpretei a Bíblia assim. Quem não se inscreve, se você vira um vídeo e não se inscrever no canal, Deus condena. Deixa eu interpretar minha Bíblia assim, tá? Então, eu mereço like e inscrição. Por quê? Porque eu tive que editar vídeo de golpista. Esses vídeos... Você acha que esse vídeo do OTAN tem 2 minutinhos? Não, isso aqui é só pra ficar gostando mensaginha pra você, porque vocês não têm paciência de ficar ouvindo 10 minutos de golpista falando. Quem tem paciência de ver o golpista falando? Eu. Então, eu faço um trabalho de transformar 10 minutos em 2, pego as piores partes só pra vocês, porque isso é amor, né? Eu pego as piores partes, jogo pra vocês, e eu não mereço um like, se inscrever no canal. Gente, isso não custa nada, mas dá um ânimo aqui pra esse pobre jornalista. Dá um ânimo, tá bom? Tá bom? Então, repassa pro patriota essa mensagem maravilhosa, repassa esse vídeo também, tá? E se inscreve no canal, tá bom? Esse foi o quadro no Zap. Estou exausto porque... Ai, golpismo cansa, gente. O golpismo é uma coisa que cansa, eu não sabia, não. Isso aí não vai ser estudado pela ciência. Então, eu vou falar de quê? Eu vou falar de Açaí, Guardião, Zum Zum Besouro Imã, Branca e a Tez da Manhã. Nunca entendi essa música do Djavan, mas ele tá certo, eu tô errado, porque ele é melhor que a gente. Porque eu gostei tanto dessa minha... Isso aqui era um moletom... Total fuga ao tema, mas eu estou cansado, vou falar besteira. Era um moletom verde claro. E aí a pessoa aqui, meio ogra, sujou de molho de tomate. O que eu fiz? Tingi. Gostaram do meu moletom Açaí, Guardião, Zum Zum Besouro Imã, Branca e a Tez da Manhã? Gostaram? Finge que é uma roupa nova, uma roupa semi-nova, tá bom? Reciclem. E a seguir... eu tô aqui, nada a ver, né? A seguir, Colorinha do Francisco, que tá exausto como eu. Porque o Francisco, ele nasceu exausto. Ele é um cachorrinho exausto. É um cachorro vivido, ele vai fazer 12 anos, gente. Para um bulldog, isso quer dizer mais ou menos 732 anos. Então ele é bem velhinho, tá muito bem pra idade, tá bem pra idade. Mas ele é um cachorro cansadinho que tá sempre exausto. Mais que eu, mas o dele é padrão, ele tá sempre exausto. Eu tô quase sempre exausto, ele tá sempre exausto. E aqui é basicamente a Colorinha do Francisco, uma maneira de você acompanhar um cachorro exausto. E tem gente que acha isso entretenimento. E tem gente que vem aqui só pra isso. Vai entender cabeça desses seguidores do Garrone, ou seguidores do Francisco. Vai entender, eu respeito, porque aqui é o lugar de acolhimento, de aceitação. Se você fica aqui 1 hora vendo um vídeo, pra no final ver um cachorro exausto, tudo bem, quem sou eu pra criticar? Coluna do Garrone fica por aqui, um beijo, tchau. Garrone, diretor de novo. Aqui, acho que é a última vez. Colorinha do Francisco hoje tá diferente o que vai acontecer. Vou mostrar as tentativas da gente tentar convencer o Francisco a fazer algo que seja diferente de ficar descansando o dia inteiro. E a gente tenta usar palavras assim, chave, que seriam gatilhos para ele tentar responder a algum comando. Não deu muito certo.
Vem, Francisco. Vem. Toma. Comer. Vem. Comer. Francisco.